não há que se falar em crime de lesão corporal, ok? Aí eu terei o quê? Eu terei os crimes contra, eu terei calúnia, eu terei difamação, eu terei injúria, por exemplo, mas não terei lesão corporal, ok? Então, ofensas à moral de uma pessoa não caracteriza crime de lesão corporal. Para que caracterize crime de lesão corporal, indispensável atingir a integridade física ou a saúde de outrem, tá? Não configura o crime em tela, crime de lesão corporal, as ofensas morais, tá? Provocadas aqui nós já falamos, por meio da calúnia, da difamação e da injúria. Aí eu trouxe o lembrete para vocês. Lembre-se, por se tratar de crime que deixa vestígios, indispensável, irrefutável, ok? O exame de corpo de delito. Aí, pessoal, olha só. Todas essas situações, energias de ordem mecânica, física, química e físico-química, são temas o quê? Temas, só para vocês se situarem, ok? Temas da nossa próxima aula. É isso aí. Nós temos um cronograma a seguir, tá? Nós estamos seguindo aí um cronograma e o tema da nossa próxima aula é isso aqui. Iniciamos em traumatologia hoje com lesão corporal e o tema da nossa próxima aula é energias de ordem mecânica. E aí nós vamos dar segmento, ordem física, ordem química e ordem físico-química. Então hoje, na aula de hoje, eu só trouxe para vocês, ok? Quais são as energias que podem o quê? Causar lesão corporal. Então, olha, as energias que podem dar origem à lesão corporal podem ser de ordem mecânica, de ordem física, de ordem química e de ordem físico-química, certinho? E nós vamos estudar o que compreende cada uma delas na próxima aula. Mas eu trouxe para vocês hoje, neste material, só para vocês já terem conhecimento, tá? Ok? Então, imagine, pessoal, imagine alguém que é morto com golpes de faca. Energia de ordem mecânica, ok? Energia de ordem mecânica, que é o tema da nossa próxima aula. E nas demais nós vamos dar sequência aqui. Mas só para vocês saberem, já que estamos estudando medicina legal, já que lesão corporal está no âmbito da medicina legal na nossa aula, é importante vocês ter esta informação, ok? Informação que será melhor detalhada, estudada na próxima aula. Então, olha só. A lesão corporal, ela é classificada, conforme já falamos, em dolosa e culposa, ok? E ao lado, e entre a dolosa e a culposa, nós temos o quê? A préter-dolosa. Então entre a dolosa e a culposa, nós temos a préter-dolosa. Então, olha só, a dolosa, que nós vamos ter o quê? A lesão corporal de natureza leve, grave e gravíssima. Aí nós temos a préter-dolosa, que é a lesão corporal seguida de morte. E a culposa, que é a lesão corporal culposa, quando a gente não tem a intenção de produzir o resultado, morte ou lesão corporal, ok? Aí, por fim, nós temos a lesão corporal com violência doméstica, certinho? Então, olha só, nós vamos dar início agora à lesão corporal dolosa. Mas antes, deixa eu só fazer uma breve explicação aqui para vocês. Então, olha só, quando falamos, em lesão corporal, tá? Este crime que atinge a integridade física ou a saúde de outrem. Nós temos ela na modalidade dolosa, ok? Na modalidade préter-dolosa, certo? E na modalidade culposa.
Isso aqui, galerinha, tem que ficar bem claro para vocês, tá? Tem que estar assim, claro e evidente, cristalino como água, tá? Como água limpa. Na dolosa, o que que nós temos? Na dolosa, nós temos intenção de produzir o quê? Um resultado criminoso. Nós temos a intenção de produzir um resultado criminoso. No artigo 129, que resultado criminoso é esse? Lesão corporal, ok? Lesão corporal, certinho? Já no préter doloso, ou na lesão corporal préter dolosa, o que é que nós temos? Nós temos a associação, tá? Nós temos a associação de dolo e culpa. Isso é muito legal. Na préter dolosa, nós temos o quê? Nós temos a associação entre dolo e culpa. Sendo o quê? Sendo dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente, tá? Então, dolo na conduta antecedente e culpa na consequente, tá certinho? Como que funciona isso? A conduta pré-dolosa na lesão corporal, ela está reservada para que tipo de lesão corporal? Lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte. Então, a lesão corporal pré-dolosa é a lesão corporal seguida de morte. Ou lesão corporal com resultado morte. Quando? Quando a conduta antecedente do agente é dolosa, mas a conduta consequente é culposa, ou seja, a conduta antecedente ela é desejada, a conduta consequente não é desejada, tá? Imaginemos a seguinte situação, um exemplo clássico, mas é que de extrema facilidade para compreender a conduta pré-dolosa. Imagine que a intenção do agente é o que? É lesionar o seu desafeto. Ele dá um soco no seu desafeto. Seu desafeto, em razão do golpe, cai, se desequilibra, cai, bate a cabeça no meio-fio. Em razão dessa queda, em razão dessa queda, do impacto da cabeça, com o meio-fio, ele vem a morrer. Ok? Veja bem, a conduta inicial, a conduta antecedente desejada, era morte? Não, era lesão corporal. Mas em razão dessa conduta anterior, lesão corporal, a origem é o quê? Culposamente é um resultado morte. Resultado morte, este não desejado, ok? Ou imagine o quê? Imagine que a esposa vai defender-se do marido que está agredindo ela, e golpeia o marido de maneira o quê? De maneira fatal, um único golpe, e o marido já vem a falecer. Lesão corporal de natureza o quê? Lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte. Por quê? A conduta inicial era dolosa. Apenas ferir o marido para se defender. Mas a conduta final foi qual? Foi morte. Ok? Foi morte. Então, lesão corporal seguida de morte. Agora, veja bem. Quando nós formos estudar este parágrafo especificamente, nós vamos ter que trabalhar 3 situações e diferenciá-las. Primeira situação, lesão corporal seguida de morte, que nós já sabemos que é uma conduta pré-dolosa, onde há dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente, ok? Ou seja, lesão corporal seguida de morte. Nós vamos diferenciar lesão corporal seguida de morte de homicídio consumado.
E nós vamos diferenciar lesão corporal seguida de morte, de homicídio consumado e de homicídio tentado. É isso aí. Quando que nós teremos lesão corporal seguida de morte? Quando que nós teremos homicídio consumado? Ok? E quando que nós teremos um homicídio tentado? Ok? Certinho? Nós vamos trabalhar então essas 3 situações. E por fim, nós temos a lesão corporal culposa. A lesão corporal culposa é quando a gente dá causa a esse resultado criminoso sem tê-lo desejado. Quando a gente dá causa ao resultado criminoso sem tê-lo o quê? Desejado. Via de regra são os acidentes de trânsito, né? Ou ainda os acidentes domésticos, ok? Imagine a situação de uma mãe ou de uma secretária do lar que deixa um produto tóxico ao alcance de criança. E a criança ingere, né, esse produto tóxico. Isso lhe causa mal à saúde. É um exemplo de lesão corporal de natureza culposa, ok? Ou o agressor, o agente está lá dirigindo, falando ao celular, quando vê, atropelou um pedestre. Lesão corporal de natureza culposa, quando a gente dá causa ao resultado criminoso, mas sem tê-lo desejado, ok? Então, guardem isso, ok? Registrem essa informação. Nós temos lesão corporal de natureza dolosa, lesão corporal de natureza pré-dolosa, no caso, quando? Quando nós estivermos diante de lesão corporal seguida de morte. E teremos também a lesão corporal culposa, tá? Então vamos lá, galerinha. Lesão corporal de natureza leve. É a do artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outra. E veja bem, o Código Penal não traz aqui, ele não traz expressamente no Código Penal que essa lesão corporal é de natureza leve. Não, mas isso é entendimento e interpretação, o quê? Doutrinária. Por quê? Porque por exclusão, né? Por exclusão, o que não é lesão de natureza grave, nem de natureza gravíssima, será o quê? Lesão corporal de natureza grave. Então, leve não é lesão corporal de natureza grave. Não é lesão corporal de natureza gravíssima. Não é lesão corporal seguida de morte. Só nos resta o quê? Lesão corporal de natureza leve. Então, em que pese o Código Penal nada mencionar, né, sobre o texto de lei que é de natureza leve, nós entendemos que é sim de natureza leve, tá certinho? Licença. Então, olha só. Eu trouxe aqui uma imagem só para nós o que? Identificarmos, né? Visualizarmos a título de exemplo o que caracteriza a lesão corporal de natureza leve. A lesão corporal de natureza leve é essa situação aqui, tá? São os hematomas, são os inchados, são os cortes superficiais ou mesmo profundos, desde que não inabilite a vítima para desempenhar as suas ocupações habituais por mais de 30 dias. São os golpes que são dados na face da vítima, que a vítima fica o quê? Com o olho inchado, com a face inchada, com hematoma. É considerado de natureza leve, desde que o quê? Desde que não prejudique a visão. Se prejudicar a visão, né, nós podemos ter uma lesão corporal de natureza grave, ok? Se gerar a perda, né, da visão por completo, teremos então uma lesão corporal de natureza gravíssima, certinho? Então, lesão corporal de natureza leve são essas situações aqui, tá? São essas marcas, essas vermelhidões, são os hematomas, ok? É o inchaço, é o corte que vai demandar uma sutura, certinho? Então, essa é a lesão corporal de natureza leve. E nós sempre vamos trabalhar com lesão corporal de natureza leve no sentido de exclusão, ok? Não é lesão corporal seguida de morte. Não é lesão corporal de natureza grave. Não é lesão corporal de natureza gravíssima. Então, nós vamos trabalhar com a situação de lesão corporal de natureza leve, ok?
Então, olha só, assim podemos falar que é toda agressão à integridade física ou psíquica que não esteja classificada como grave ou gravíssima, ou seja, o entendimento de lesão corporal leve é por exclusão. O que não caracteriza como grave nem gravíssima é considerado lesão corporal de natureza leve. Exemplo, um corte superficial no antebraço que não deixe cicatriz nem tampouco inabilite a vítima para suas ocupações habituais por mais de 30 dias, certinho? Aí, pessoal, ao lado da lesão corporal de natureza leve, nós temos o que também? As vias de fato, é isso mesmo. Temos, então, lesão corporal de natureza leve e temos também as vias de fato. Não podemos confundi-las. Não podemos confundir lesão corporal de natureza leve com vias de fato. Por quê? Lesão corporal de natureza leve, em primeiro lugar, é uma conduta criminosa. Vias de fato é uma contravenção penal, ok? As vias de fato é uma contravenção penal. Está descrito lá no artigo, salvo engano, artigo 42, é isso aí, artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Então, sabe, galerinha, aquele puxãozinho de cabelo, assim, não aquele puxão de cabelo que sai todo o cabelo da vítima, couro cabeludo, tudo, não. Aquele puxão de cabelo é vias de fato, não é lesão corporal de natureza leve. Aquele puxão de cabelo é uma contravenção penal e não um crime. Aquele beliscão, da mesma maneira, é uma contravenção penal, vias de fato e não lesão corporal de natureza leve. Sabe quando você dá um chacoalhão na pessoa? Também é vias de fato, contravenção penal. Sabe quando você segura o braço da pessoa e fica vermelho, né, em razão, né, da pressão, também é considerado o quê? Vias de fato e não lesão corporal de natureza leve, certinho? Então, olha só, exemplo, então, ó, lesão corporal é diferente de vias de fato. Então, lesão corporal leve é diferente de vias de fato. A lesão corporal leve é uma conduta criminosa. Já as vias de fato é uma contravenção penal, exposto no artigo 41, falei 42, né? Artigo 41 da Lei de Contravenções Penais. Por exemplo de vias de fato. Beliscões, puxão de cabelo, sabe aquele tapinha na cara, assim, né? Vias de fato, apertão, empurrões ou quando chacoalha uma pessoa, né? Entre outras condutas, ok? Então, há essa diferença entre lesão corporal de natureza leve e vias de fato, ok? Não se esqueça, as vias de fato, né? Ou elas não deixam vestígios, como, por exemplo, um empurrão, um puxão de cabelo, né? Ou elas não deixam vestígio, ou aquele tapinha na cara desrespeitoso, né? Ou ela não deixa vestígio, ou os vestígios o quê? Desaparecem rapidamente. É uma vermelhidão que desaparece rapidamente. Já a lesão corporal de natureza leve, de fato, tá? Ela atinge a integridade física e a saúde de outrem, de modo que a deixar sempre, sem exceção, deixar vestígios, ok? E esses vestígios demoram mais a desaparecer, ok? Então, isso é que nós tínhamos a ser trabalhado referente ao caput do artigo 129 do nosso Código Penal. Ok, pessoal, então vamos lá. Olha só, já vencemos, então, né, a situação do caput apresentada para nós no artigo 129 do Código Penal. Agora nós vamos avançar, vamos trabalhar o quê? O parágrafo 1º do nosso Código Penal, tá? Parágrafo 1º do artigo 129 do Código Penal apresenta situações que revelam lesão corporal de natureza grave. É isso aí. Apresentam 4 situações que revelam o quê? Que revelam a lesão corporal de natureza grave. A primeira situação é essa daqui que já está representada na tela para vocês. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. A segunda situação qual é? Perigo de
vida. A terceira situação, debilidade permanente de membro, sentido ou função. E quarta e última hipótese do parágrafo 1º, que retrata a lesão corporal de natureza grave, é aceleração de parto. Então, não esqueçam, as 4 situações que retratam a lesão corporal de natureza grave são incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, perigo de vida e aceleração de parto. É necessário registrarmos essas 4 situações referentes à lesão corporal de natureza grave. Por quê? Porque o seu concurso público ou exame de ordem, ele exige esse conhecimento seu, tá? Por quê? Porque ele irá retratar uma situação fática e vai pedir para você classificar essa situação em relação à lesão corporal. Tal situação refere-se à lesão corporal de natureza leve, de natureza grave ou de natureza gravíssima. E você só vai conseguir responder essa questão se você registrar quais são as 4 situações da lesão corporal de natureza grave e quais são as 5 situações da lesão corporal de natureza gravíssima, ok? E não sendo as situações de lesão corporal de natureza grave, não sendo as situações de lesão corporal de natureza gravíssima, por exclusão a opção é o quê? Lesão corporal de natureza leve, ok? Então vamos lá para a primeira situação, então, de lesão corporal de natureza grave. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, olha só, incapacidade, tá? Para as ocupações habituais, tá? Quando o texto de lei fala incapacidade para as ocupações habituais, ele está falando de maneira o quê? Genérica. Ele está falando de maneira ampla e irrestrita, ou seja, diz respeito à sua incapacidade para o trabalho, diz respeito à sua incapacidade para as tarefas do dia a dia, por mais simples que elas sejam, desde realizar a higiene pessoal sozinha, tomar o seu banho, escovar os seus dentes, desde os atos de rotina mais simples, como calçar um sapato, amarrar um cadarço, dirigir o seu carro, ok? Pegar um filho no colo, certinho? Ir ao supermercado fazer compras, certo? Então, quando fala incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, diz respeito a quê? As tarefas do dia a dia. Diz respeito à incapacidade para que o agente mantenha a sua rotina, tá? Então, se o agente, para manter a sua rotina, ele depende do auxílio de alguém, ou ele está impossibilitado mesmo com o auxílio de alguém, configura-se o quê? O crime de lesão corporal de natureza grave. Conforme nós já falamos no início da aula, este crime aqui, referente ao inciso 1, demanda o quê? Demanda o exame complementar. Sim, irá demandar o exame complementar, exame pericial complementar. Ou seja, depois do 30º dia, depois do 30º dia da data da agressão, no 31º dia, há de se realizar o quê? Há de se realizar um novo exame para fins de conferência. Se realmente essa inabilidade, essa inabilitação, ela perdura por mais de 30 dias ou não. Se a perícia constata que ela não perdura, que a vítima já está apta para realizar as atividades do seu dia a dia, descaracteriza a lesão corporal de natureza grave e o agente responde por lesão corporal de natureza leve. Agora, se o exame complementar fala não, já é o 31º, o 32º, o 33º dia pós a conduta criminosa e a vítima ainda está inabilitada. Belezinha, configura o quê? O crime de lesão corporal de natureza grave. Mas, para isso, há necessidade do exame complementar, tá? Para fins de verificação deste resultado, para fins de verificação dessa situação. Mantém-se como lesão corporal de natureza grave, porque ele ainda está inabilitado, ou
a partir dos 30 dias, ele já está habilitado para realizar as suas atividades do dia a dia. Então, desclassifica-se lesão corporal de natureza grave e ele responde, então, por lesão corporal de natureza leve. Por quê? Porque para responder por lesão corporal de natureza grave, né, a vítima deve ficar o quê? Incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Se essa incapacidade não ultrapassa 30 dias, não há que se falar em lesão corporal de natureza grave. Se a incapacidade não ultrapassa 30 dias, não há que se falar em lesão corporal de natureza grave. Há de se falar em lesão corporal de natureza leve. E quem que vai falar isso para a justiça? Quem que vai informar isso ao juiz? É o perito, por meio da perícia, ok? Ele vai preencher o relatório e vai apresentar um laudo ao juiz, onde irá confirmar se a incapacidade permanece ou não pós 30 dias da agressão sofrida, ok? Então, olha só. Eu trouxe essa notinha para vocês, ó. Considera grave a lesão que impossibilita a vítima a realizar sem auxílio, né, as suas atividades habituais, rotineiras, do dia a dia, por um período superior a 30 dias. A lei exige o quê? Mais de 30 dias. Mais de 30 dias. Por atividades habituais, deve-se compreender tanto atividade doméstica quanto atividade laborativa, ok? Então, é de maneira ampla e genérica quando fala habituais, tanto as atividades domésticas quanto a laborativa, diferente da compreensão que nós vamos ter na lesão corporal de natureza gravíssima, quando fala o quê? Em inabilitação para o trabalho. Quando o parágrafo 2º fala em inabilitação para o trabalho, ele está referindo-se o quê? Estritamente à atividade laborativa, certo? Mas não é a situação aqui do inciso 1. Do inciso 1, a atividade, ocupações habituais envolve tanto as atividades domésticas, afazeres do dia a dia, como a atividade laborativa, tá? Exemplo, né? A vítima impedida de realizar atos de higiene pessoal sozinha, como tomar banho, vestir-se, né? Outra situação, dirigir, cozinhar e comparecer ao trabalho, tá? Isso aqui é o que nós já acabamos de comentar, ó. Para a comprovação da situação do inciso 1, é imprescindível a realização do exame complementar, o qual deve ser realizado depois de decorrido 30 dias da data da agressão, conforme a disposição do 168, parágrafo 3º do CPP, que nós já visualizamos. Então, galerinha, essa é a primeira situação de lesão corporal de natureza grave, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, tá? Segunda situação, considera-se também lesão corporal de natureza grave se resulta perigo de vida, que na verdade é perigo de morte, né? Na verdade, a leitura é perigo de morte. Aqui nós estamos falando da real possibilidade, este inciso 2º apresenta a real possibilidade da vítima vir a morrer em razão das lesões. Então, o parágrafo 2º retrata a situação da real possibilidade da vítima vir a morrer, tá? Em razão da agressão sofrida, em razão da lesão ocasionada nela, tá bom? Então, gravem isso. Aqui o parágrafo 2º, o inciso 2º, ou o inciso 2, ele não permite especulações. Ele não abre espaço para vãs opiniões, não. Parágrafo 2º, inciso 2º, o inciso 2º do parágrafo 1º não abre espaço para especulações. Não abre espaço para opiniões vazias, não. Para fins de que se caracterize lesão corporal de natureza grave, na situação do inciso 2º do 129, parágrafo 1º,
há de se ter o quê? Um médico atestando, um profissional médico que dispensa cuidados àquela vítima agredida, por meio de um relatório, né? Por meio de um relatório, ele falar, olha, essa vítima da agressão, em razão das agressões, ela está correndo o quê? Risco de morte. É possível, sim, que a vítima venha a óbito em razão da agressão sofrida. Pois bem, diante dessa descrição, diante dessa análise médica, né, nós podemos comprovar o quê? Comprovar a situação do inciso 2º do parágrafo 1º. Então, aqui demanda o quê? Demanda uma perícia, imprescindível uma perícia médica aqui, para se comprovar que a vítima das agressões pode vir a óbito, corre o risco real de vir a óbito, em razão da agressão sofrida, ok? Então, olha só. Desculpa. Na verdade, é perigo de morte e não perigo de vida. Ou seja, a real possibilidade de perder a vida em razão das lesões sofridas. A real possibilidade de perder a vida em razão das lesões sofridas. Atenção, olha só. Na situação apresentada pelo inciso sob comento, não leva-se em consideração o quê? Especulações sobre o estado de saúde da vítima. Sendo que, galerinha, indispensável uma